Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar dos órgãos respiratórios. Aí assim, quando a gente vai falar dos órgãos respiratórios, significa que eu vou mostrar para vocês o danado do sistema respiratório, tá? E assim, quando a gente fala desse sistema, lembrem que ele é o sistema responsável pela nossa troca gasosa, ou seja, pela captação do oxigênio e pela liberação do CO2. E um detalhe importantíssimo, lembrem que a gente tem que captar o oxigênio porque o oxigênio ele é responsável pela produção de energia no nosso corpo. Lembre que a gente precisa captar esse oxigênio, porque o danado do oxigênio ele vai ser responsável em produzir o ATP que o nosso corpo precisa, tá? E assim, quando a gente trabalha com os órgãos, olha esse esquema aqui. Esse esquema aqui, ele está mostrando exatamente o sistema respiratório, ou seja, todas as estruturas que fazem parte desse sistema. Aí presta atenção. Começando aqui, a gente tem a narina, tá? Na verdade, a gente tem as narinas. Nós temos duas narinas que são exatamente as aberturas da cavidade nasal por onde o ar vai entrar. O ar, quando ele entra, ele vai chegar dentro da cavidade nasal. Lembre que quando o ar ele entra na cavidade nasal, o ar ele vai ser umedecido, aquecido e filtrado. Você tem exatamente a primeira filtração do ar aqui. E ainda você vai umedecer esse ar e ainda vai aquecer. Aí o ar, ó, ele vai passar, ele vai descer exatamente para a faringe. Lembrem que a faringe é uma estrutura que participa de dois sistemas, tá? É um canalzinho que vai participar de dois sistemas. Tanto participa do sistema respiratório, como participa do sistema digestório. Aí o que acontece? Como a gente está tratando do respiratório, então essa faringe aqui vai ser a nasofaringe, beleza? Aí vê o que vai acontecer. O ar, ele vai passar pela nasofaringe, a epiglote vai abrir para que o ar passe exatamente pela aberturazinha chamada de glote e chegue na laringe. A laringe é exatamente essa peça que fica no começo da traqueia, ou seja, fica em cima da traqueia, e a laringe é importantíssima para o processo, porque não esqueça, tá? É aqui na laringe que você vai encontrar as cordas vocais, ou pregas vocais, que são exatamente essas estruturas que são responsáveis pela formação do som. Por exemplo, eu só estou conseguindo falar para você agora, tá? Exatamente por causa das minhas pregas vocais, por causa das minhas cordas vocais que ficam localizadas na laringe. Aí o que acontece? O ar, quando ele passa pela laringe, ele vai entrar no tubo respiratório. Esse tubo respiratório aqui é o que a gente chama de traqueia. Lembrando que a danada da traqueia é um tubo cartilaginoso, tá? A danada da traqueia é um tubo cartilaginoso, ou seja, ele é formado por vários anéis cartilaginosos. E um detalhe, a cartilagem que vai predominar na traqueia é a cartilagem hialina, que é exatamente uma cartilagem mais rígida, tá? Principalmente nessa parte anterior da traqueia. Quando o ar, presta atenção, ele passa pela traqueia, lembrem que a traqueia vai ter um revestimento ciliado. Então, na traqueia, você também vai ter uma filtragem desse ar. A traqueia também vai ser importante porque a traqueia não é só um simples tubo que vai encaminhar o ar para os pulmões, não é isso. Lembrem que é importante o ar passar pela traqueia, porque na traqueia você também vai ter uma filtragem nesse ar para reter essas impurezas, tá? Aí o que acontece? No final da traqueia você vai ter uma bifurcação, você vai ter uma ramificação. A primeira ramificação da traqueia, olha para cá, é o que nós vamos chamar de brônquios ou brônquios primários. Esses brônquios, eles penetram nos pulmões, tá? E quando eles penetram nos pulmões, esses brônquios ainda vão se ramificar nos famosos bronquíolos. Aí o que acontece? Dentro dos pulmões, eu vou ter vários bronquíolos ramificados e no final de cada bronquíolo, nós vamos encontrar uma coisa que nós vamos falar daqui a pouco, que é exatamente os alvéolos. Mas o que eu preciso que vocês não esqueçam? Falando só do pulmão, lembrem que a gente vai ter, claro, dois pulmões, como está aparecendo aqui na imagem, e lembrem que os nossos dois pulmões, eles têm tamanhos diferentes, tá? O pulmão direito é maior do que o esquerdo. O pulmão direito vai ter 3 lobos, 3 partes, superior, intermediário e inferior. O pulmão esquerdo só tem 2 lobos, o superior e o inferior. Ah, Andrei, mas por que o pulmão esquerdo é menor do que o direito? Por causa do coração. Porque no nosso desenvolvimento embrionário, para abrir espaço para o coração,
o coração, na medida que ele vai se desenvolvendo, ele atrofia o pulmão esquerdo. E quando ele atrofia o pulmão esquerdo perde um lobo, tá? Então, essa regiãozinha onde você tem o danado do coração, chamado de mediastino, o coração ele não fica do lado esquerdo do peito aqui, tá? O coração tá aqui com um desvio pro lado esquerdo, mas assim, para ele abrir esse espaço, ele atrofia exatamente o pulmão esquerdo, tranquilo? E assim, os nossos pulmões, eles são revestidos. Os nossos pulmões são revestidos por uma serosa. Ah, Andrei, por que serosa? Porque é um revestimento interno que não tem contato com o meio extracorpóreo. Então, a membrana que reveste os pulmões, ou melhor, a serosa que reveste os pulmões, é o que nós chamamos de pleura. Aí o que acontece? Entre a pleura e o danado do pulmão, você tem um espaçozinho que é chamado de cavidade pleural. É um espaço muito pequeno entre a pleura e os pulmões. E assim, abaixo dos pulmões a gente tem esse músculo laminar aqui, é um músculo que ele fica aqui, que é o que nós chamamos de diafragma. E a gente usa muito o nosso diafragma nos mecanismos respiratórios, para o ar entrar e para o ar sair. Tranquilo? Agora sim, imaginem que a gente vai passear dentro dos nossos pulmões agora e eu vou para o final de um bronquíolo. Eu disse a vocês que no final de um bronquíolo, presta atenção aqui, nós vamos encontrar os famosos alvéolos. Pelo amor de Deus, não esqueçam que assim, os alvéolos, eles nada mais são do que sacos aéreos. E esses sacos aéreos são os sacos que vão encher, e são os sacos, que vão murchar. Eles enchem e murcham quando você tem a entrada e saída de ar. E uma coisa importantíssima, os nossos alvéolos, eles são recobertos por um sistema de vasos. Ele vai ser recoberto, por um monte de capilares sanguíneos. É nesses capilares em que o sangue vai levar, presta atenção, são esses capilares, melhor dizendo, que vai levar o sangue com muito CO2 para que o CO2 saia do corpo, e é exatamente esses capilares que também vão pegar o oxigênio que entra para levar o oxigênio para todas as partes do corpo. Aí o que acontece? Presta atenção. Imagine que eu peguei só um alvéolozinho desse aqui e ampliei a imagem. Quando eu amplio a imagem, presta atenção nesse esquema aqui. Eu tenho o danado do alvéolo, tá aqui. Eu tenho as hemácias, que são as células do sangue, que são responsáveis por esse transporte gasoso. Aí vê o que vai acontecer. O sangue chega venoso. Presta atenção, o sangue chega venoso. Ah, Andrei, por que o sangue chega venoso? Porque ele vai chegar com muito CO2. Vê, ele chega venoso e deixa o CO2 dentro do alvéolo. Na medida que o CO2 sai do sangue para dentro do alvéolo, o oxigênio que entrou no corpo, através da inspiração, passa para dentro do sangue. Aí o que vai acontecer? Esse sangue, chega venoso e sai arterial. Andrei, por que ele sai arterial? Porque ele sai com muito oxigênio. Aí vê qual é o detalhe. Essa troca gasosa que acontece aqui é o que nós chamamos de hematose pulmonar. A danada da hematose pulmonar nada mais é do que a troca gasosa, ou seja, o CO2 sai do sangue para o alvéolo e o oxigênio sai do alvéolo para o sangue, tá? Não pode esquecer disso. Ah, Andrei, e tem algum mecanismo que explica essa troca? Tem. O mecanismo que você usa para explicar a hematose é um mecanismo que a gente chama de difusão. É uma troca que vai acontecer sem gastar energia, aonde uma substância sai de um lugar que está mais para um lugar que está menos. Então, o danado do CO2 sai do sangue que está mais para o alvéolo que está menos. E o danado do oxigênio sai do alvéolo que está mais e passa para o sangue que está menos. Por isso que você vai ter essa transformação. Chega sangue venoso, sai sangue arterial, você não pode esquecer disso. Tranquilo? Então, assim, resumindo, pegou os órgãos da respiração, é trabalhar com o sistema. Tá aqui, todas as estruturas respiratórias, e aqui tá a troca gasosa. Aqui tá o esquema da hematose pulmonar que acontece nos alvéolos. Beleza? Tranquilo? Tu quer tirar uma foto, né? Vou sair da frente aí para tu copiar tudo. Valeu!